Opa, me chamo Gabriel e eu sou da equipe de controle e desenvolvimento do projeto Fine, um aplicativo de gestão financeira. Bom, e hoje eu venho falar um pouco mais sobre como foi feito esse projeto, sua criação do zero ao deploy. Bom, e sem dúvidas a melhor forma para explicar toda a criação desse projeto é explicar o passo a passo desde o que foi feito até, enfim, tudo. Bom, vale ressaltar que antes de começar, nosso orientador Matheus disse o seguinte: podem usar todas as ferramentas. E ao escutar isso, fiquei deveras feliz, porque isso me dá total liberdade para usar todas as ferramentas. Então, hoje, felizmente, mostrarei a vocês algumas boas ferramentas para vocês usarem no dia a dia, seja você um programador ou não. Bom, o primeiro passo para a criação do site foi o Bolt. E o que é o Bolt? O Bolt é uma IA que cria sites e aplicativos mobile. Mas ele tem um diferencial muito bom. Você consegue manipular o código em tempo real e editá-lo com as suas próprias mãos ou usar a própria IA do Bolt para fazer essas alterações. E se a gente pesquisar aqui no Google Ranking Code LLM, basicamente as IAs de... Enfim, todas as IAs tipo ChatGPT, em um ranking para código, a gente pode abrir o site do LLM Stats. Se você entrar aqui na aba de código, o primeiro que temos é o Gemini 2.5 Pro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Google ele fez a boa de oferecer 15 meses grátis do plano AI Pro. Esse plano lhe dá a liberdade de usar muitas ferramentas do Google, inclusive Gemini 2.5 Pro, que é a top 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora você consegue manipular o seu código pelo Bolt, com a IA da Claude Sonnet, que é uma IA absurda para código também, e pelo Gemini. Bom, então o primeiro passo foi encontrar um protótipo visual. Um protótipo visual para a landing page do site. E após dar algumas pesquisadas em alguns sites de designs, para ter mais ideias, eu juntei alguns elementos e fiz esse protótipo aqui. Isso é mais ou menos o escopo da landing page do site. Então, com o escopo feito, eu já podia começar a criação. Bom, para poupar tempo, eu basicamente fui lapidando o código e fui codando e lapidando o código no Bolt para poder chegar nesse resultado aqui. Essa é a landing page do Fine. Como pode ver, temos alguns elementos como o título, controle as suas finanças da melhor forma. A organização é a chave para uma vida financeira saudável. 2 botões que levam ao aplicativo em si. Aqui é a logo do Fine e aqui é uma ideia de mais ou menos como é o aplicativo lá. Pós landing page, precisamos começar a desenvolver o aplicativo em si. Então, como criar algo parecido com esse design aqui foi onde eu fui trabalhando. Mesmo processo, Bolt, Gemini, código, simples. E se você clicar em comece agora, você já chega mais ou menos como está o aplicativo Fine em si. Bom, finalmente na dashboard do aplicativo eu posso finalmente começar a mostrar um pouco mais da proposta dele. É melhor falar das funcionalidades logo. Temos aqui 4 botões de ações rápidas. O botão de adicionar, onde você pode adicionar uma receita ou despesa. Então, por exemplo, eu quero adicionar, sei lá, R$200 de freelance. Fiz um site. Então você vem e adiciona, muda a data e ele adiciona automaticamente. Mesma coisa para remover. Como não tem nenhuma, ele dá esse erro. Investimentos, mesma coisa também. Eu quero, por exemplo, Bitcoin. R$100, seleciono o tipo, criptomoeda, a data do depósito e ele também adiciona. Dívidas. Nome da dívida, valor, tipo, data, início e número de parcelas, que no caso é opcional também. Tudo isso conectado a um banco de dados do Supabase, futuramente. Ainda na parte da dashboard temos o total de ganhos, onde você pode ver exatamente o total de ganhos desse mês e uma porcentagem. Além disso, total de gastos, e o valor total atual da sua carteira. Outras informações importantes é o status da conta, com algumas informações e gráfico visual para que você possa ter uma ideia do que está acontecendo com a sua vida financeira. Além disso, análise também, com gráfico e protótipo também. Nesse caso, estamos falando do MVP do Fine, então algumas coisas aqui mudam e vão mudar, algumas coisas vão melhorar, como por exemplo a base de dados que tem que ser no Supabase, algumas coisas ainda estão dando erro com o Supabase, por exemplo.
E outra coisa importante também, atividade recente, para você saber exatamente o que está entrando e o que está saindo da sua carteira, das suas finanças, como por exemplo, salário, você adiciona, ele vem para cá, R$ 5.000 na data. Supermercado, você fazer umas compras, então você consegue adicionar aqui exatamente o valor e a data. Combustível, mesma coisa. Então, por exemplo, por que esse mês eu sei lá, do nada R$ 300 sumiu, pô, gastei com combustível, tá, entendi, então faz sentido. Então, você consegue ter esse controle e esse monitoramento vai lhe ajudar a realmente tomar decisões melhores na sua vida financeira, entendeu? Essa é a proposta do Fine, é lhe ajudar na sua vida financeira. Bom, outras funcionalidades do Fine é, por exemplo, esse botão aqui para você alterar o tema do site de claro para escuro. Então, basta clicar que ele fica escuro, caso você queira um tema escuro, que é o meu caso, eu tenho um ódio de tema claro. Aqui é o perfil, no caso o login também vai mudar, isso como eu venho relembrando é o MVP, então o login muda, vai ter tela de login e tudo. E na barra lateral temos minhas carteiras. Aqui você pode criar novas carteiras para, por exemplo, uma viagem, então você consegue ir juntando dinheiro para deixar nessa carteira aqui. E aqui você vai saber, eu tenho tanto para fazer tal coisa. Por exemplo, aqui, a sua carteira principal você tem R$ 5.341. Na sua carteira de poupanças você tem R$ 775. Na sua de investimentos você tem R$ 2.450. Isso você pode ir mudando, manipulando e alterando, entendeu? Como eu disse, isso aqui é um controle financeiro. Isso aqui vai lhe ajudar a tomar melhores decisões financeiras e organizar a sua vida financeira da melhor forma. Bom, e como diria Valdeci Rabelo Filho, a importância do controle financeiro pessoal. O controle financeiro pessoal é importante para o sucesso pessoal e profissional por vários motivos. Primeiro, permite que você gerencie seu orçamento de maneira eficiente, o que significa que você pode economizar dinheiro para as coisas que realmente importam, tal como investir em conhecimento, que o que de fato pode alavancar a sua carreira. Além disso, o controle financeiro pessoal também ajuda a reduzir o estresse relacionado às finanças, uma vez que você não precisa se preocupar tanto com as contas a pagar, e com isso existirá uma possibilidade muito maior de canalizar a energia no que de fato fará você ter sucesso nas esferas pessoais e profissionais. Afinal, dívidas têm um poder negativo de consumir. Entendeu? Tá, beleza, código pronto, mas então como é que eu coloco isso no ar? Porque agora eu mostrei pra vocês o aplicativo, mas de que adianta o aplicativo tá só em arquivo? Entendeu? Bom, felizmente hoje você pode hospedar seu site de diversas formas. Você tem, por exemplo, o GitHub, que você pode usar o GitHub Page para hospedar seu site. Você tem, por exemplo, você tem várias opções, mas a que eu escolhi foi a Netlify. A Netlify, ela é muito boa também para hospedar sites e projetos. Então foi isso que eu fiz com esse site aqui. Tal qual o GitHub, você não paga pelo domínio, então você pode usar para testes rápidos ou projetos rápidos, que é o caso desse aqui, certo? Então, bom, basicamente é isso. O deploy nele foi feito pelo Netlify e aqui no Netlify ele disponibiliza para nós o URL desse aplicativo. Então é simples, entrou nesse URL, entrou na landing page do Fine. Basicamente é isso aqui, landing page muito parecida com o escopo, certo? Aqui, comece agora também, levam exatamente para o aplicativo com as funções básicas. Bom, vale lembrar que de fato esse é o MVP e que há alterações a serem feitas, sim, claro, melhorias, como uma integração melhor com a base de dados, seja Supabase ou alguma outra. E basicamente é isto aqui. Quanto ao plano de negócios, por ser um software, é simples para escalar e divulgar e fazer o marketing dele. Sim, o nosso plano é usar tráfego pago e orgânico com criativos e criação de conteúdo, principalmente com influencers e autoridade da área de finanças. Vale ressaltar também que um dos grandes objetivos do desenvolvimento do Fine era justamente fazer um design e uma experiência do usuário, no caso UI UX, uma usabilidade, na verdade, fluida e simples e de fácil entendimento, certo? Então, se eu colocar, por exemplo, para o celular, também vai estar responsivo, claro, e de fácil entendimento. Esse é o principal objetivo. É de forma simples você conseguir controlar suas finanças de forma simples, já que como foi dito anteriormente, é muito importante para você ter mais eficiência e é exatamente isso o foco do Fine. E a parte legal é que o público-alvo, principalmente quando você pensa na parte de monetização, é um público qualificado, porque já estão com o dinheiro, sabe? Então é mais fácil, caso haja uma monetização aqui,
fazer uma assinatura, por exemplo, R$ 20, e isso acaba se tornando um SaaS, que é um software como um serviço, com recorrência mensal, entendeu? É um bom modelo de negócio. Na verdade, é um ótimo modelo de negócio. E é basicamente isso aqui. Esse é o Final.